O Para e Pense de hoje está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 5, de verso 5. O texto diz: Bem-aventurados os mansos, pois herdarão a terra. Estamos falando da conquista mundial, o predomínio sobre todo o universo. Dentre todas as pessoas, o mundo será entregue aos mansos. Em tempos onde a força, o poderio, as habilidades de autossegurança e de agressividade imperam, Jesus afirma que o mundo será entregue aos mansos. Não são os césares, os imperadores, os tiranos, mas aqueles que possuem mansidão. Mais uma vez, Jesus dá uma aula de liderança mostrando que a pirâmide social do reino de Deus ela é invertida. Imagine a cena e o choque que essas palavras devem ter sido recebidas pelos judeus. Vamos entender agora como pano de fundo. Os judeus tinham várias ideias sobre o reino de Deus. Não somente eram ideias materialistas, mas também militaristas. Para eles, o Messias seria uma notável figura militar que apareceria a fim de triunfar na guerra final contra os seus adversários. Estas palavras, elas formam um violento contraste pela forma de pensar, tanto na época como nos dias de hoje. A mansidão não é apenas ter uma boa índole, não é ser apenas uma pessoa educada socialmente, não é apenas algo externo, convencional, mas uma atitude interna, uma obra da graça no coração, um fruto do Espírito. Ser manso não é uma virtude, é graça. Ninguém é naturalmente manso. Somente aqueles que reconhecem que nada merecem diante de Deus e choram pelos seus próprios pecados podem ser mansos diante de Deus e dos homens. Ser manso não é ser frouxo. Ser manso não é ser tímido, covarde, medroso, fraco e dolente. As pessoas mansas foram profundamente vigorosas e enérgicas. Elas tiveram coragem para se posicionar com firmeza contra o erro. Enfrentaram açoites, prisões e a própria morte por seus posicionamentos. Os mártires foram pessoas mansas. Jesus era manso e humilde de coração, mas usou também um chicote para expulsar os vendilhões do templo e teve coragem para morrer numa cruz em nosso lugar. Mas o que significa ser manso? Vamos lá. Uma pessoa mansa está debaixo do controle de Deus. O manso é aquele que foi domesticado. A palavra grega praus significa manso, meigo. Trata-se de uma atitude humilde e mansa que se expressa na submissão às ofensas, livre de malícia e de desejo de vingança. Vamos lá. Aristóteles fala sobre a virtude da mansidão. Para ele, a virtude era o equilíbrio entre os dois extremos. Aristóteles definia a mansidão como o justo equilíbrio entre a ira excessiva e a falta absoluta de ira, ou impassividade. Só que o mesmo escritor diz que a ausência dessa virtude constituiu a ruína de Alexandre o Grande, que foi discípulo de Aristóteles. Então vamos lá, certa vez Alexandre o Grande estava embriagado e foi tomado por um ataque de fúria e matou seu melhor amigo. Ninguém pode governar os outros se não aprendeu a governar a si mesmo. Porém, o homem que se entrega plenamente ao controle de Deus, ele obtém a mansidão que o capacita a herdar a terra. O manso é aquele que tem a força sob controle. Ele tem domínio próprio. A Bíblia diz que mais forte é o que domina o seu espírito do que aquele que conquista uma cidade. O manso é aquele que não reivindica os seus próprios direitos. Um dos meus teólogos favoritos, Martin Lloyd-Jones, ele diz que o indivíduo que é manso, ele não exige coisa alguma para si mesmo. Não faz exigências quanto à sua posição, quanto aos seus privilégios, quanto às suas possessões e à sua situação na vida. O manso,
é aquele que está disposto a sofrer o dano. A mansidão é compatível com grande força de caráter. A mansidão é compatível com grande autoridade e poder. Aqueles personagens bíblicos que costumamos a defender foram grandes defensores da verdade. O homem manso é alguém que acredita em defender com tal empenho a verdade, que se dispõe até morrer por ela, se for necessário. O homem manso nem ao menos sensibiliza consigo mesmo. Não vive cuidando de si próprio ou dos seus interesses pessoais. Não permanecem em atitude defensiva. Você consegue enxergar um padrão aqui? Consegue? O fato não é que alguns cristãos são chamados para ser humildes de espírito, e que outros são chamados para chorar, e que outros ainda são chamados para ser mansos. Todos esses atributos e qualidades devem ser manifestos na vida de todo cristão. Todos nós somos chamados para ser humildes de espírito, em vez de confiar na própria justiça. Todos nós somos chamados para chorar por causa do nosso estado caído. E todos nós somos chamados para demonstrar mansidão, porque a nós foi dada a terra como herança, o consolo futuro e a posse do reino de Deus. O cerne da questão aqui é que devemos humilhar-nos, confessar a nossa vergonha, inclusive não somente a pequenez da nossa estatura espiritual, mas também a nossa completa imperfeição. Então, pare e pense. Temos a obrigação de pôr um ponto final em nosso próprio eu exigente, o que é a causa de todas as nossas dificuldades, a fim de que aquele que nos adquiriu a um preço tão elevado possa vir e possuir-nos por inteiro. Que Deus te abençoe.